Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um texto de Donald Winnicott, Nada no Centro. Pessoal, o texto Nada no Centro, Nothing at the Center, foi publicado em 1959 como um texto póstumo no Psychoanalytic Explorations, tá? Aqui esse livro que é genial. Tem outro texto aqui brilhante chamado The Fear of Breakdown, é o medo do colapso, né? Vale muito a pena a gente ler esse texto juntos. Vou fazer um vídeo sobre ele, vale muito a pena, um texto brilhante do Winnicott. Texto de 59, então final de carreira, né? O texto que marca aqui, está cheio das marcas, né, da experiência clínica do Winnicott. A ideia geral aqui é pensar nisso, nada no centro. O que ele quer dizer com essa ideia? A gente vai perceber nos dois casos clínicos que ele apresenta nesse texto que, na verdade, o título é um tanto enganoso. Tem alguma coisa no centro e, de maneira geral, é uma experiência corporal, uma experiência, Laplanche diria, sexual. E essa experiência é de difícil nomeação, é de difícil simbolização. Por isso parece nada, mas na verdade, ao longo da análise, ela parece ter consistência, ela parece ser alguma coisa. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O primeiro parágrafo do texto me parece uma abertura linda, assim, né, de um caso clínico, uma forma muito interessante do Winnicott de escrever, né? Ele fala de uma paciente que é uma atriz de 30 anos de idade, né? Ela vai para a análise de maneira muito amigável, ela se dá bem com todo mundo, se faz gostar, né, por todos, e é exatamente essa a sua grande defesa. A ideia de que uma pessoa, né, muito ativa, suas defesas maníacas estão ali todas ativadas para ser muito amada, para ser muito querida, mas que ao longo da análise ela vai percebendo que não tem nada no centro. É essa a primeira tentativa de descrever um verdadeiro self que ela não consegue localizar. Algo como: o que eu sou de verdade? Parece que esses pacientes, né, que o Winnicott vai descrever nesse caso, e quando ele descreve também a problemática do falso self, esse tipo de questão vai aparecer na clínica. O que eu sou de verdade? O que é estar efetivamente dentro da minha própria pele? O que é não atuar, não parecer que eu estou atuando, não porque ela é atriz, mas porque parece, né, que eu estou atuando ao longo da vida, que eu não estou efetivamente sendo espontâneo, né, para pensar no gesto espontâneo, que é outra noção fundamental do Winnicott. Então, quando essa paciente está ali em várias sessões por semana, né, aliás, o Winnicott ainda estava atendendo várias vezes por semana, algo começa a aparecer que é: a paciente não se sentia viva quando ela não reagia a alguma coisa. É como se a vida dela fosse uma série de reações a algo. Aqui parece ter essa dicotomia que vai ser explorada por Winnicott em outros textos, entre essa ideia de um fazer ligado aos estados excitados e a um ser ligado aos estados tranquilos. Então a ideia de que o bebê reage é contrária à ideia de que ele está sendo de forma tranquila, ele pode existir de forma tranquila. Então ser aqui tem a ver com ser espontâneo, em não reagir a alguma coisa, em não estar submisso a alguma coisa. Quando pacientes com altas defesas maníacas estão com essa sensação de que estão sempre reagindo, parece que estão reagindo a uma invasão de alguma coisa, a uma demanda, a um tipo de ataque ao qual eles têm que reagir. É essa a ideia que aparece aqui nessa paciente. O que ela faz, ou o que ela é, ou o que ela sente quando ela não está reagindo a alguma coisa? É isso que começa a aparecer, e a primeira nomeação disso é Nothing at the Center, nada no centro. O Winnicott fala que ela fica irritada quando ela reached a state of doldrums, né? Um estado de depressão, um estado de estagnação. Ela fica irritada com o Winnicott
porque ele parece a favor disso. Então o Winnicott está muito favorável a esses estados, por assim dizer, deprimidos, mas vamos dizer estados tranquilos, quando ela não está reagindo demais, quando ela não está atuando demais. E quando ela não está atuando, quando ela deixa efetivamente ser atriz, quem é ela? A grande questão é essa. Quando a gente tira os papéis sociais, quem somos nós? Para pensar aqui no conto maravilhoso do Machado de Assis, O Espelho, quando Jacobina tira lá a famosa farda, o seu uniforme de alferes, quem é ele? Aquela cena brilhante do Machado de Assis, ele tirando a farda do alferes e vendo nada no espelho, nada. Será que não tem nada ali depois dessas cascas sociais? No fundo, nada. O eu é uma camada infinita de identificações sociais sobre um fundo que é nada. Parece isso, mas vamos tentar investigar aqui com o Winnicott se é isso mesmo. O Winnicott menciona que essa paciente começa a trabalhar muito pesado com a idade de 10 anos, ou seja, bem precoce, uma bebê sábia talvez aqui, algo que já aponte para essas invasões, frente às quais ela vive reagindo muito ativamente. E quando ela não está reagindo, ela sente uma falta de orientação, essa ideia de se perder. Algumas sessões depois, Winnicott vai descrever o que ele chama aqui de uma dificuldade de chegar ao erotismo oral ou ao comer. Algo não aparecia ali, não fica muito claro exatamente por que era difícil chegar nesse erotismo oral, no comer, mas Winnicott acha que aí tem algo de muito produtivo e é isso que ele vai tentar descrever para ela numa interpretação. Eu interpretei que se nada estivesse acontecendo com ela para que ela reagisse, então ela iria para o centro de si mesma, onde ela sabia que não havia nada. Eu disse que esse nada no centro era a sua tremenda fome. Tá aqui o sexual no Winnicott de forma claríssima. Como você sabe, eu tenho lido o Winnicott sempre em diálogo com Laplanche, Uma das críticas que eu faço é que o sexual aparece algumas vezes, mas de maneira um tanto mais marginalizada, na obra do Winnicott, mas aqui é ele que está no centro, Interpretação brilhante que ele endereça para essa paciente. Quando você para de reagir, quando você para aí de vestir essa roupa de atriz e vai buscar o que você é de verdade, o que você está sentindo de verdade, você acha que aí não tem nada. Na verdade, não é um nada que está aí. O que está aí é a sua fome. E é a sua fome imensa. E o Winnicott faz questão de apontar que essa fome é uma fome sexual, tem a ver com o desejo oral, tem a ver com engolir as coisas, com engravidar. Essa ideia de que algo que as fantasias sexuais infantis associam fortemente a oralidade à gravidez, Eu vou engolir um bebê, eu vou engolir uma sementinha que vai gerar um bebê em mim, etc. Ou seja, fantasias sexuais infantis que dizem respeito à nossa relação enquanto crianças com o outro e a sexualidade do outro. É isso que está no centro e é isso que estava inominável, difícil de manejar, e contra o que talvez essa paciente lutava sendo atriz o tempo todo, reagindo o tempo todo. Então a ideia aqui do Winnicott não é apontar para um nada, mas para um afeto, uma excitação, um ataque interno que faz com que essa paciente se mobilize e mobilize defesas maníacas para dar conta, para silenciar esse outro interno que, como Laplanche gosta de dizer, é um outro sexual profundamente estrangeiro e radicalmente irrepresentável. É o nosso inconsciente. Aqui a gente está tentando dar uma representação, nomeá-lo de alguma forma. É uma fome tremenda. Isso já ajuda a metabolizar alguma coisa, a traduzir alguma coisa. Fome do quê? E dirigida a quem? Então, óbvio, a gente não tem dados clínicos aqui, o texto é muito pequenininho, a gente não tem dados clínicos dessa paciente, mas as próximas perguntas clínicas seriam mais ou menos nessa direção.
Fome endereçada a quem? De qual seio a gente está falando aqui? É assustadora a descrição clínica que continua, porque o Winnicott vai descrever várias sessões nas quais a paciente dorme. Ela dorme 20 minutos, né? E outra sessão, e ela dorme depois dessa interpretação muito potente do Winnicott, ela vai dormir. Eis aí os estados tranquilos. E o Winnicott fica lá, dando conta, ela dorme, e aí quando ela acorda, o Winnicott volta a lançar a mesma interpretação, ela dorme de novo. Então é como se ela precisasse mesmo e pudesse finalmente dormir, ficar tranquila, alcançar esses estados de só continuar a ser. Essa continuidade do ser, que o Winnicott também adora lembrar em oposição ao fazer, as defesas maníacas, essa continuidade do ser, esse estado tranquilo, muitas vezes pode ser representado nesse sono. Uma quietude, uma contemplação de algo interno que a gente vai poder fazer, por exemplo, quando a gente sonha. Essa paciente até tentava fazer isso se extenuando de tanto trabalhar, e a própria atividade de atriz muitas vezes gera isso, né? Trabalhar até tarde, ficar muito tempo ativa, né? E se extenuava de tal maneira que ela pudesse, absolutamente exausta, pudesse alcançar esse tipo de estado de apagamento, mais do que um sono, né? Um apagamento absoluto. Mas agora, nesse soninho, né, por assim dizer, do soninho do bebê que ela alcança no divã, a experiência é outra. Não é essa mais da exaustão, de um apagamento que ela tenta fazer exaurindo o corpo, por assim dizer. Ali não, ali nesse tipo de sessão que ela tem com o Winnicott, esse sono é, claro, o baque da interpretação, mas é também um reconhecimento dessa possibilidade de poder descansar, poder não fazer. Poder não fazer. A lógica que, vocês sabem, eu gosto muito do Agamben, a leitura que o Agamben faz do Bartleby, a ideia de poder não é absolutamente indispensável quando a gente pensa na clínica do ponto de vista winnicottiano. Poder não fazer, em especial, é indispensável. A ideia de que nós não estamos submetidos ao desejo, ao outro, ao corpo, que a gente, num determinado momento, possa ser. É um estado tranquilo. É difícil imaginar esse tipo de coisa a partir da perspectiva laplanchiana, mas é possível imaginar que em algum momento a gente fique tranquilo no jogo pulsional, que a análise possa produzir isso, da gente não estar tão atacado, acossado pelo desejo, que a gente possa fazer as pazes com ele. Freud descreveu isso em termos de sentimento oceânico. Você pode pensar num sentimento menor, um mar menor aqui, não precisa ser tão oceânico assim. Tá tranquilo com o desejo, pelo menos algumas vezes, em algum momento, por um tempo. A gente pode pensar numa articulação como aquela que o Freud descreve nos textos sobre o humor, onde o superego deixa de ser tão tirânico, por exemplo, ou isso deixa de ser tão incisivo nos seus ataques. E aí, no final da descrição desse caso, uma passagem incrível. Ele diz assim: a essência da interpretação é que há um self dissociado que é nada. Esse nada é um nada vazio. É somente vazio, emptiness, e quando esse vazio se torna vivo, ela não é nada mais que uma fome imensa. É a primeira vez aqui que eu e ela, no curso desses 4 anos de análise, encontramos juntos uma descrição satisfatória do seu self verdadeiro e, ao mesmo tempo, do seu apetite. É muito interessante o Winnicott descrever essa fome imensa como o self verdadeiro dessa paciente. Então ele localiza no sexual, no corpo, na oralidade, nisso que ganha uma primeira forma de contato com o outro, contato com o objeto. Eu desejo comer, eu desejo incorporar, eu desejo engolir.
o verdadeiro self dessa paciente. Então, ao contrário de uma leitura romântica, ou mística, ou metafísica do verdadeiro self, nesse texto, Nada no Centro, o que a gente tem como base do verdadeiro self é uma experiência sexual, corporal, uma primeira nomeação de uma experiência do corpo que toma essa forma mínima. Eu tenho fome. Eu tenho uma fome imensa. Eu quero engolir. É quase sem predicativos também, né? Engolir o quê? Eu insisto. Cadê o seio nessa história? Cadê o outro? Engolir o quê? Endereçado a quem? Em resposta a quê? O Laplanche perguntaria, né? Essa fome é resposta a qual seio? A qual mensagem do outro? Aqui eu acho que tem um ponto importante para a gente investigar. Mas quero grifar. O falso self, que estava lá, atriz, hiperativa, né, essa atividade toda, ele vai sendo decomposto, ele vai sendo desconstruído na análise do Winnicott, ele fica feliz com os benefícios da depressão, vamos lembrar desse livro genial do Pierre Fédidat. Ele fica feliz com isso, porque é importante estar tranquilo, é importante curtir também esse momento do não fazer, apenas do ser. E é quando ela deprime que ela se aproxima disso que aparentemente é um vazio. E aí várias palavras aqui, né? O Winnicott está usando nothing, emptiness, void, né? Mas nada disso. Não é o vazio, não é o nada, não é o buraco, não é a ânsia. Não é isso. Aliás, como na curiosa expressão buraco negro, a gente não está falando de um buraco. Curioso isso, né? A gente vai descrever isso, óbvio, pela imagem que ele produz, né, nos nossos telescópios. Ele puxa até a luz, mas a gente sabe, a gente está falando de uma massa incrivelmente grande. Uma força gravitacional tão maciça, tão incrivelmente condensada, que atrai, inclusive, a luz. Então, essa metáfora do buraco negro, a gente pode pensar, né? Não tem nada de buraco ali, mas é uma massa incrivelmente condensada. É uma ideia muito próxima ao texto do Winnicott aqui. Parece um buraco, parece um vazio. Nothing at the center. Mas quando a gente começa a nomear essa coisa, a gente encontra, por exemplo, uma fome. E uma fome imensa. Depois do caso da atriz, Winnicott passa ao exame de um caso de um homem, doutor, e ele também descobre no centro de si um central nothingness, um nada central. Esse vazio central que também acometia aquela paciente. Mais uma vez, a gente vê aqui que nesse caso ele também descreve um paciente que reage às coisas. Com grande dificuldade, esse paciente se livra, ele elimina as coisas às quais ele está reagindo e com as quais ele lida com sucesso. Ele escolheu uma mulher muito semelhante à mãe. Esse casamento, né, faz com que ele retome essas experiências edípicas dele de uma maneira muito ruim. Ele se sente muito impotente durante o casamento, apesar de ter uma família, de ter filho, mas sexualmente impotente, né? Se sente repetindo uma relação com a mãe, na qual ele se sentia também impotente de maneira geral. Um paciente que teve que descartar, portanto, sua própria potência, porque isso também era um tipo de reação. O Winnicott vai dizer que não havia nada ali que poderia ser chamado ele mesmo. Ou melhor, ele vai insistir, ele sabia que no centro havia nada. E era isso, e apenas isso, que ele podia tolerar. Então, queria fazer um parênteses aqui para a gente pensar nessa ideia de quando isso aparece na análise, o vazio, o nada, a ânsia, o buraco. Qual que é o estatuto metapsicológico disso na análise, nos casos clínicos que a gente atende? Claro que a gente pode pensar aqui em diversos tipos de aparecimento do nada ao longo da análise. Um deles, e eu acho que é a hipótese mais importante a ser investigada, é se o nada
é apenas nada aparentemente. Se é, por assim dizer, uma cortina, ele é o primeiro plano, por assim dizer. Ele tem aparentemente um buraco ali, mas se a gente olha por detrás do buraco, a gente vai ver que tem alguma coisa. Nesse segundo paciente, a gente vai encontrar a mesma lógica que o Winnicott utilizou na primeira paciente. Vamos ver o que tem atrás desse aparente nada que ele trazia para o Winnicott nas primeiras sessões. De novo, a gente encontra uma cena sexual brilhante que o Laplanche certamente colocaria no centro da análise desse paciente. O paciente começa a descrever aqui uma relação com a mãe na qual fica muito claro que a mãe queria que ele fosse uma menina. O primeiro filho é um menino e a mãe queria uma menina para fazer um casal de filhos. Ele nasce menino e a mãe parece não esconder esse desejo de que ele fosse uma menina. Inclusive fisicamente, ele tem a sensação, e eles descrevem, parece que isso é uma fantasia descrita conjuntamente com o Winnicott aqui, de que a mãe colocava a fraldinha nele como se colocasse um absorvente íntimo. Então tá aqui a mãe tratando ele, vendo ele, conversando com o paciente como se fosse com uma menina e não com um menino. E aí na conversa com o Winnicott ele fala que não sente nem liberdade para fazer xixi. E o Winnicott interpreta, se fosse um menino selvagem isso seria bem diferente, né? Ao que o paciente responde, um menino fazendo xixi livremente. E aí a gente chega no centro. Então no centro a gente tem pela primeira vez essa lembrança que o pinto é dele. His penis has felt to be his own. Parece a partir daqui, quando então ele se apropria do próprio corpo, agora da fase genital, a gente está falando agora dessa zona erógena genital importantíssima. Quando ele se apropria disso, ele também começa a se apropriar da sua própria potência que ele nunca teve, apesar de ter constituído uma família, como aqui esse paciente mostrou. Então, diferentemente da paciente, que era fome, nesse caso era fazer xixi. Peeing. Fazer xixi. Fazer xixi, ou seja, uma excitação genital ligado a fazer xixi, mas também, óbvio, né, tudo que isso indica, né, na vida do menino, né, que pode brincar com o pinto, que pode brincar com o pipi fazendo xixi, fazendo um jato de xixi, tudo que isso implica em termos de potência, em termos de masculinidade, em termos de constituição de gênero, né, de brincar livremente, a ideia de não estar submisso, mais uma vez, isso é absolutamente central no pensamento winnicottiano. O que a gente encontra no centro? Um ataque brutal a essa potência do brincar, potência erótica, o reconhecimento do corpo, né, o reconhecimento do gênero, enfim, uma série de coisas que estavam ali no centro, mas absolutamente tampadas por um suposto vazio. Então, não havia vazio ali. O título, portanto, é enganoso, né? Nothing at the center. Será? Não, na verdade tem bastante coisa no centro e insisto com Laplanche, o que há no centro que vai descentrar tudo, importante lembrar, o que há no centro é o sexual, um centro descentrante, descentralizado, que não permite mais que a gente converse sobre há algo no centro. Textinho brilhante do Winnicott, né? São pouquíssimas páginas, mas que dão muitos elementos para a gente discutir, para a gente conversar. Me contem aí o que vocês acharam. Tiveram experiências assim, atendendo pacientes ou na própria análise de vocês? Experiências que estavam escondidas sob esse manto do nada, do vazio ou da ânsia? Parecia que a gente estava falando do nada, mas ao longo da análise, movimentos regressivos importantes, a gente de repente encontra o corpo. Uma experiência do corpo, uma experiência sexual, uma experiência que vem do outro. Uma mensagem, no caso do doutor aqui, do segundo paciente, ficou claríssima. A mensagem da mãe, injunção
de gênero, né, que estava ali como uma mensagem um tanto encravada, né, que ele não podia de jeito nenhum acessar sem desmontar toda a sua identidade. Enfim, tema absolutamente genial para a gente conversar. Me digam o que vocês acharam, comente, compartilhe. Se vocês me acompanharam até aqui, auxiliem a crescer esse canal, que é, na verdade, também um projeto de extensão da UFMG, a universidade pública, gratuita e de qualidade. Então, vocês contribuem com esse canal apenas se inscrevendo, ou curtindo, ou comentando rapidamente esse vídeo, né, compartilhando com os colegas que estão interessados em estudar a clínica. Podem me auxiliar também assinando, caso queiram, o seminário clínico para a gente discutir casos clínicos como esses que o Winnicott descreve a partir das perspectivas mais diversas da psicanálise. Laplanche, Winnicott, Ferenczi, Klein, enfim, estou a fim de pensar a psicanálise de maneira plural e viva, com muitas coisas no centro. Esse nada aí a gente vai questionar juntos ao longo dos próximos vídeos também. Vamos pensar no lugar do vazio e do nada, qual a descrição metapsicológica dele, e eu queria que a gente pensasse nisso juntos. Claro que tem um lugar metapsicológico que pode ser diferente desse, um lugar do disfarce. É claro que nos casos de melancolia profunda, a gente pode mesmo dar mais consistência a esse nada. Aí sim a gente poderia pensar. Mesmo assim, tenho minhas dúvidas com o Laplanche, se no centro, né, desse nada melancólico, do vazio, da ânsia depressiva, a gente não vai encontrar sempre os restos de um sexual que ataca de forma absurdamente violenta o sujeito que não conseguiu metabolizá-lo. Essa é uma hipótese, vamos conversando juntos sobre isso. Até a próxima.